Graça e paz, meu amado irmão, estamos de volta aí no projeto Auxílio ao Mestre. Meu amado, esse projeto é um projeto voluntário, sem fins lucrativos. O nosso objetivo é proporcionar a alunos e professores da Escola Bíblica Dominical um conteúdo, um auxílio a mais para você, de certa forma, com temor de Deus, eu falo isso com humildade, diante do Senhor, para você ter aí alguma coisa para enriquecer a escola bíblica. Se você é professor e chega à frente da classe somente para ler a revista e se limitar somente ao conteúdo da revista, eu quero dizer que você está talvez um pouco com dificuldade ou um pouco equivocado acerca do papel do professor. A lição o aluno lê em casa. Quando o aluno chega na igreja, ele quer ouvir algo diferente. Ele quer que o professor domine e acrescente algo a mais para ele. Então, eu sou apenas mais um dentre tantos servos de Deus que se propuseram a fazer esse trabalho. Há muitas outras pessoas fazendo e o meu desejo é que Deus abençoe a cada um poderosamente. Então, meu irmão, vamos juntos na direção de Deus extrair alguns elementos a mais para enriquecer a sua escola bíblica dominical. Próximo tópico da nossa lição, que é o segundo tópico: dissensões, resultado da impaciência. E é verdade. As brigas, as confusões, as perturbações, muitas vezes elas são resultados da impaciência. Muitas brigas e discussões dentro dos lares, até no ministério, tem sido fruto da impaciência, da falta de quê? Paciência. A impaciência, que é a ausência da paciência, da longanimidade, ela tem aí trazido muitos estragos na obra de Deus. Vamos então, meu amado, ao nosso primeiro subtópico dentro deste vídeo. Exemplos bíblicos de impaciência. Está aqui o seguinte: a impaciência limita nossa visão e compreensão dos fatos. Nos tornamos intolerantes com o erro do outro. Falamos e fazemos o que não devíamos. A impaciência tem essa característica, a gente acaba tendo uma conclusão equivocada das coisas. Já viu aquela situação que a mulher chega para conversar com o marido, ela está falando uma coisa e ele está entendendo outra, porque ele não tem paciência para ouvir. E o que falar de pais? Que o filho está querendo conversar com o pai, mas o pai não tem paciência para ouvir o seu filho, está sempre ocupado. E o que é pior, quando para ouvir, ouve errado, porque ele chega a conclusões precipitadas. A Bíblia fala que nós temos que ser tardios em falar e atentos em ouvir. Precisamos ouvir mais. E é um exercício isso. Nós precisamos ouvir. E ouvir as nossas esposas, ela é muito importante para o bom relacionamento, para a saúde do casamento. O ansioso ou impaciente, ele não consegue ouvir. E o que é pior, além de não saber ouvir, quando vai ouvir, ele ouve atravessado. Ele não consegue compreender, assimilar o que a pessoa de fato está querendo dizer. Aí ele acaba falando que não deve e agindo da forma que não deveria. Resultado, vai ter briga, vai ter dissensão, vai ter discussão, vai ter a mulher magoada, o filho ferido, o colega entristecido e o irmão de coração partido. Então, meu amado, a impaciência, ela causa muitos males. Vamos então, meu amado, para um outro momento da nossa lição. Exemplos bíblicos que eu destaquei aqui, a impaciência de Saul revelara sua fraqueza em lidar com a pressão e a cobrança das pessoas. Observa que Saul ele foi impaciente. Ele aguardou a chegada de Samuel e à medida que Samuel prolongou um pouco o momento da sua chegada, ele adiou,
A Bíblia afirma que o exército de Saul começou a fazer pressão em Saul. Saul, nós temos que ir para a guerra, está na hora de decidir isso. E ele vendo que o povo estava indo embora, ele passou por uma pressão, uma cobrança, uma exigência das pessoas. E diante daquela pressão, e diante daquela cobrança, Saul ele decide ele mesmo fazer o sacrifício. Era coisa de sacerdote. Era coisa do sacerdote. Quem se lembra do primo do profeta Isaías, que entrou dentro do templo e ofereceu o sacrifício, e aquilo era para sacerdote? A Bíblia afirma que na hora abriu uma lepra nele e ele morreu com aquela lepra, mas nunca se arrependeu. Meu irmão, Saul ali ele demonstrou fraqueza na liderança. Ele não sabia lidar com pressão. Quem lidera, quem é pastor, quem é professor de escola bíblica, marido, ou seja, você exerce algum cargo de liderança, você lidera pessoas, nós temos que saber lidar com pressão, com cobrança. Não podemos fazer as coisas porque as pessoas estão nos pressionando a fazer. Nós devemos tomar decisões quando nós temos de fato a direção de Deus para fazer aquilo que deveria ser feito. E muitos perderam coisas terríveis. Saul perdeu o reino. Deus havia rejeitado Saul para ser líder e como rei, mas não quanto à salvação. Mas ele foi descendo tanto o precipício, ele foi descendo tanto que ele depois acabou tirando a própria vida. Meu amado, que Deus nos guarde. Há inúmeros exemplos bíblicos e eu quero compartilhar com você mais um exemplo bíblico. Davi, num ataque de fúria e indignação, decide matar Nabal e todos os homens. Davi, ele estava no deserto vivendo um momento de aflição. Ele estava sendo perseguido por Saul. Do lado dele tinham 600 homens amargurados, endividados, desgostosos, homens também com problemas. E estavam vivendo um verdadeiro estresse. Estavam nervosos, agitados. E Nabal, ele era filho de Belial, ele não tinha muito juízo. Davi pediu para que Nabal, quando estava tosqueando a ovelha, que enviasse alguma coisa para Davi, porque afinal de contas Davi ajudou a cuidar e proteger o rebanho de Nabal. E Nabal chamou Davi ainda de vadio. E Davi, meu irmão, ele estava num momento tão estressante que a Bíblia afirma que ele falou, viva o Senhor, se amanhã, a esta hora, tiver algum dos homens vivos entre Nabal ou a vida dele, porque eu vou matar. E a Bíblia afirma que Davi, num ataque de fúria, incontrolável, irracional, em virtude do estresse que ele estava vivendo, ele sobe e vai para matar Nabal e o servo, todos os homens. E a esposa, Abigail, a esposa de Nabal, quando soube que Davi vinha com fúria para matar a todos, ela se colocou no meio do caminho, encontrou com Davi, ela levou passas, levou pão, levou figo, levou uva, levou um monte de comida, porque Davi estava vivendo um momento de estresse. E ela falou, olha, não suja tua mão com esse homem não, é filho de Belial, esse homem é pau de dar em doido. Ele é mesmo sem noção, não suja sua mão não, você é ungido de Deus, rapaz. Você não precisa fazer isso não. E ela apaziguou o coração de Davi. Então nós vemos, amados, que em situação de estresse, nós precisamos também compreender o lado da pessoa. Que aquilo ali não era uma situação normal, a atitude de Davi. Mas ele refletiu e falou, olha, eu estava mesmo para errar e cometer um pecado. Mas Deus usou você para acalmar o meu coração e me fazer voltar ao juízo. Meu irmão, que Deus nos dê a graça de nós sermos essas pessoas pacificadoras, para dar conselhos, para orientar as pessoas que talvez no momento de estresse, no momento de angústia, no momento precipitado, ela acaba agindo motivada por uma fúria e por uma ira. Meu amado, o fruto do Espírito, ele está aí para mudar a história do seu casamento, mudar a sua vida. Talvez você é aquela pessoa de difícil convivência, aquela pessoa insuportável, que age na hora da ira,
que magoa e fere as pessoas. Você precisa do fruto do Espírito Santo. Amém, meu querido? Vamos então ao próximo tópico da nossa lição. Segundo subtópico, deixe de lado toda dissensão. Eu destaquei o seguinte: não devemos nos associar a pessoas rixosas e maledicentes, as quais vivem causando brigas e confusões por onde passam. Meu irmão, vamos deixar de lado esse grupo de pessoas aí na igreja ou fora da igreja, na escola, no bairro, em todos os meios sociais nós vamos encontrar esse grupo de pessoas que gosta de ver o circo pegar fogo. Pessoas que são verdadeiros instrumentos na mão do diabo. Pessoas que gostam de levar conversa e trazer conversa. Eu particularmente tenho dificuldade de me relacionar com pessoas assim. Veja só, pessoas que nunca dão elogio a ninguém. Ele nunca elogia, ele nunca valoriza as qualidades de ninguém. Ele só consegue enxergar os defeitos das pessoas. Estão sempre causando intriga, parecendo aquele espírito de Sanbalá, Tobias, que queriam de todas as formas arrumar um pretexto para arrancar a cabeça de Neemias, meu irmão. Meu irmão, nós não vamos associar e não podemos nos associar a estas pessoas. Há um provérbio que diz que galinha que anda com pato morre afogado. Se você anda, por exemplo, um exemplo para você entender o que é isso. Se você anda com uma amiga que fala mal do marido dela, se você anda com um amigo que fala mal da esposa, que está sempre reclamando, cuidado, afaste dessa pessoa. Vai ser um perigo para o seu casamento. Vai ser um perigo para a saúde e o bem-estar da sua vida conjugal. Nós devemos evitar estas pessoas, não excluí-las, mas nós precisamos estabelecer qual o limite de convivência com aquela pessoa. Tá bem, meu querido? Então, esse grupo de pessoas aí, que são carnais, pessoas que vêm falar da vida alheia, pessoas que vêm causando intrigas, briga e confusão, evita. Elas devem participar das suas orações, elas devem fazer parte das suas orações, mas não da sua família, não do seu lar e nem do seu casamento. Essas pessoas são frustradas no casamento, frustradas na vida pessoal e estão querendo envenenar as pessoas à sua volta. Então, meu irmão, tenha sabedoria, seja manso como a pomba, mas também prudente como a serpente. Amém, meu querido? Enxergue o perigo de longe. Não espere o perigo bater na sua porta. Quando chegou o perigo, você olhou de longe, você sai de lado e deixa essas pessoas para lá. Vamos então ao momento de reflexão sobre esse tema. Jesus era paciente, mas não ao extremo. Quando se fez necessário, ele fez uso do chicote. Ser paciente não é o mesmo que ser permissivo. Amém, meu querido? Há muitas pessoas que confundem paciência com ser permissivo. É aquela pessoa que, em nome de uma falsa paciência, ele aceita tudo. A casa é uma desordem. Aquela irmã que não tem controle sobre os seus filhos. A casa é aquela bagunça. Isso não é ser paciente, não, meu irmão. Isso é ser permissivo. Jesus, ele era paciente. Ele fala, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele era paciente. Mas uma coisa que Jesus não era permissivo. Meu irmão, vamos falar uma coisa aqui. O comentarista não trouxe essa proposta, mas eu senti de Deus falar. Nós não podemos misturar as coisas. Ser paciente ao extremo. Aceitar tudo. Engolir tudo. Jesus, quando precisou, meu irmão, ele passou a mão no chicote e foi chicote para um lado, chicote para o outro. E ele usou também as mãos e saiu derrubando aquelas bancadas dos cambistas, aquelas bancas. Jesus quebrou o pau ali naquele lugar porque era momento de agir. Há momento que nós temos que ser pacientes, mas há momento também que nós temos que agir. Amém, meu querido?
Então, paciência não é sinônimo de permissividade. Nós podemos ser pacientes, mas não ao extremo, porque há momento que nós precisamos agir e agir com firmeza, mas não motivados por uma ira. Um pai que vai corrigir o filho na hora da ira. Não. Você corrigiu o seu filho na hora da ira. Você querer conversar com a sua esposa, afrontá-la no momento da ira, você vai perder a sua razão. Deixa a ira passar. Se acontecer um episódio, deixa aquele momento de ira passou. E aí, quando for num outro momento, numa outra ocasião, que você está mais equilibrado emocionalmente, aí você vai tratar daquele assunto. Na minha experiência de casado, vou fazer 14 anos de casado, das vezes que eu tentei tratar determinadas situações num ímpeto, no momento, com os ânimos acirrados, eu só fiz besteira. Eu só compliquei ainda mais a situação. Mas o certo é você deixar passar a ira, deixar passar o estresse e no momento oportuno você agir. Amém, meu irmão? Com coragem e com firmeza. Jesus ali, ele agiu com firmeza e com coragem diante daquele abuso que estava acontecendo na casa de Deus. Há muitos que confundem isto aí, paciência com omissão. Tá tudo errado na casa de Deus. O pecado está de todos os lados. Pessoas querendo mandar que não tem mais autoridade nenhuma para mandar. Mas, no entanto, não, vamos ser pacientes com a pessoa. Não, irmão. Não é ser paciente, não. Paciente até certo ponto. Mas há pessoas que abusam da graça. Há pessoas que abusam da paciência dos outros e põem banca mesmo. Então, meu querido, tem hora que a gente tem que agir com pulso e com firmeza. Mas que Deus nos dê a sabedoria e discernimento para saber quando devemos agir com a paciência e como e quando devemos agir com firmeza. Amém, meu querido? Porque a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Uma coisa que pode fazer bem, pode também fazer mal. Vai depender da forma e a quantidade que ela vai ser aplicada e usada. Da mesma raiz que se tira o remédio, também se produz o veneno. Então, uma atitude fora de hora e de momento pode gerar um mal. Mas uma omissão em tomar uma decisão também pode gerar um grande prejuízo na obra de Deus. E até no seu casamento, no seu relacionamento com o filho. Quem sabe já chegou a hora de você dar uma dura nesse rapaz, uma dura nessa moça. Amém, meu irmão? Não vamos aceitar tudo aí em nome da paciência, não. Paciência tem limite. E a de Jesus também. Vamos lá, próximo momento da nossa lição. Nosso terceiro subtópico e último subtópico dentro desse nosso segundo vídeo. Evitando o partidarismo. Eu destaquei o seguinte: apoiar pessoas ou grupos em detrimento da verdade, da justiça e do bom senso é o mesmo que perder a visão do reino de Deus e abraçar o reino de homens. Meu irmão, quando nós, dentro da igreja, nós vamos ver aquele partidarismo. Eu sou a favor de A, eu sou a favor de B. Meu irmão, nós não devemos apoiar nem A nem a B, em detrimento da verdade, do bom senso e da justiça. A verdade, o bom senso e a justiça devem ser os nossos referenciais quando nós decidimos nos posicionar diante de determinadas situações na casa de Deus. Agora, apoiar pessoas, apoiar grupos ou até famílias em detrimento da verdade, da justiça e do bom senso é você perder a visão de reino de Deus e abraçar a visão de reino de homens. Porque há situações que a pessoa que está ali imperando, não é Deus que está agindo na vida da pessoa, mas a pessoa está procurando adeptos, pessoas que lhe deem apoio. Então, meu irmão, nós não podemos ter partidarismo na obra de Deus. Eu sou a favor de fulano, independente do que ele faça. Sabe o que o povo disse para Josué?
que era o substituto de Moisés, o povo diz para Josué o seguinte: ó, Josué, nós te seguiremos, nós te obedeceremos e acataremos as suas decisões, desde que o Senhor esteja na sua vida, como foi com Moisés. O dia que Deus não estiver mais na sua vida, Josué, o dia que você agir fora da ética, que você agir fora da verdade, fora da justiça, fora do bom senso, fora do respeito, nós não acataremos as suas decisões. Meu irmão, o povo foi sincero. Essa deve ser a nossa postura. O meu apoio, ele não é incondicional. E quantos partidarismo nós vemos na obra de Deus? Pessoas que apoiam o outro incondicionalmente. Posso falar uma coisa? Foi dentro dessa filosofia, dentro desse pensamento, que uma terça parte dos anjos seguiram a Lúcifer. Tomaram partido a favor de Lúcifer, em detrimento de Deus. Meu irmão, muitas vezes quando nós apoiamos pessoas, nós estamos nos posicionando contra Deus. O partidarismo leva-nos a apoiar reino humano em detrimento do reino de Deus. Que Deus nos guarde e nos dê discernimento para saber a quem devemos apoiar e por que estamos apoiando. Fiquemos do lado da verdade, do lado da justiça, do lado do que é honesto, do que é verdadeiro, daquilo que é decente. Fiquemos do lado da palavra de Deus. Meu amado, encerramos aqui o nosso segundo vídeo e eu quero convidar você, está aqui ao lado o primeiro vídeo e o terceiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro, assista o primeiro, assista também o terceiro e eu acredito que Deus irá falar muito ao seu coração e através desses vídeos, quem sabe, você pode aí enriquecer sua escola bíblica dominical com seus alunos e que seja uma bênção de Deus a próxima lição que você vai ministrar. Eu quero que você seja mais uma vez paciente comigo. Assista o terceiro vídeo daqui a pouco. Deus abençoe a sua vida, meu amado, no nome de Jesus.